Hello, I am Márcio Lins. I am from Belém, Pará, Brazil, Amazônia. And I'll make the communication named Lines that Draw Ideas. I will make this communication in Portuguese, but don't worry, I will put subtitles right there to all the non-Portuguese speakers and readers, ok? Ainda que tenha muito mais a falar, para essa comunicação eu foco na composição do ensaio visual, o qual o título dessa comunicação faz referência e, cabe ressaltar, foi um experimento que expõe como mais um exercício artístico derivado desse montante de imagens que construí nesses anos no doutoramento. Após a banca de qualificação em janeiro de 2020, levando em consideração alguns dos apontamentos dos avaliadores, me debrucei sobre as imagens, buscando emular o que os possíveis interatores jogadores poderiam fazer ao entrar em contato com o futuro jogo que desenvolvo. Se antes eu me obrigava a ver imagens como rizoma de possibilidades de leituras, neste momento da pesquisa me deti no mote Amazônia, o que me impulsionou a desenhar e tecer conexões mais lineares a fim de tentar perceber que narrativas seriam possíveis no trato com determinadas imagens. Inicialmente, as conexões que criava ficavam presas esteticamente em formas, algo como apenas imagens com cenários, ou imagens com seres vivos, que no final estabeleciam relações muito evidentes e ao mesmo tempo superficiais, o que me deixava insatisfeito com o resultado. Posteriormente, tentei conexões por tema, mas esse processo sequer teve algum resultado. Se teve, foi o de me revelar o abandono de padrões nas páginas do caderno que usei para desenhar as imagens que escolhia. Isso evidenciou que as imagens, apesar de coletadas e desenvolvidas sobre o tema Amazônia, deveriam falar indiretamente sobre a mesma. Assim, usar o mote e construir essa conversa, levando em consideração o visual, atentando para que os seus elementos falavam sobre, e o conceitual que serviria como uma cola pictórica às imagens, que numa primeira e superficial vista poderiam se mostrar completamente alheias à ordem posta, mas que na discussão dos seus sentidos, significados e elementos visuais se entrelaçariam para falar de diferentes perspectivas que, por sua vez, sejam conectáveis. Nesse ponto, devo dar crédito à leitura do texto de Carlo Ginzburg, intitulado De ab Warburg a Ernst Gombrich, Notas sobre um problema de método, no qual ele traça um histórico do legado de ab Warburg através de diferentes teóricos tratando, nesse interim, do conceito de Kunstwollen, ou o querer artístico, e colocando o mesmo em paridade com a análise criteriosa da história, o contexto de criação e os temas das obras, como no trecho que eu vou ler em seguida. Abre aspas. As pesquisas iconográficas são importantíssimas e utilíssimas. É inútil insistir neste ponto. Mas, se elas se apresentam como autossuficientes e suficientes para interpretar a obra de arte em todos os sentidos, a análise estilística e a avaliação estética acabam por cair nas mãos dos praticantes do mais enfadonho e insípido impressionismo crítico. Fecha aspas. Levando em conta o tom incisivo, para dizer o mínimo, que Ginzburg usa para tentar alertar sobre o risco de considerar apenas as imagens sem embasamento para tentar estabelecer uma pesquisa iconográfica, percebi que, para um ensaio visual que pudesse fazer referência ao método warburgiano, demandaria que eu retirasse mais das imagens do que elas estavam mostrando. As conexões estavam lá, mas precisaria deixar claro para mim, primeiramente, tais relações para, depois, tentar explicitar as mesmas de alguma forma. Usei uma imagem para iniciar a narrativa e, na busca da imagem seguinte, me debruçava sobre as seguintes conexões que as duas teriam. Tentei esgotar as conexões que tais imagens poderiam ter, que conversas poderiam estabelecer usando os temas levantados pelas duas. Escolhi da segunda imagem
partir para a terceira e repetir o processo entre a segunda e terceira, assim sucessivamente. Naturalmente, fui percebendo que algumas imagens não alinhadas conseguiam conversar, por exemplo, a quarta com a primeira, e adicionavam um significado novo para a terceira imagem. Ao adicionar mais, outras interpretações pululavam na análise que fazia paralelamente, o que me pareceu um processo mais fecundo que os anteriores, e aqui pode ser percebido um outro paralelo com o modo com que Warburg foi construindo e reconstruindo o seu Mnemosyne. Por isso, suspeito que o Atlas de Warburg seria um processo sem fim, considerando a faceta quimérica das imagens. Portanto, hoje o Atlas que Warburg deixou é um projeto inevitavelmente completo. Findado algumas sequências, percebi que tinha material escrito derivado que não era tão substancial no sentido de analisar criticamente as imagens, mas servia como guia para entender a lógica das conexões que ali estabeleci. Até a possibilidade de comunicação desse processo, não se tinha necessidade de expor esse material proto-analítico, mas ao compor o ensaio visual, percebi que deveria deixar alguma pista textual na minha percepção em particular. Então, o processo paralelo se estabeleceu a de reduzir as análises ao limite. Nesse momento, acabei por fazer o caminho inverso. Se antes retirei os escritos das imagens para organizá-las, agora eram as imagens que dariam subsídios para sintetizar as análises numa escrita enxuta. Levando em conta o ensaio escolhido para a comunicação, estabeleci um tipo de viagem ou passeio que pouco serviria para as imagens sozinhas. Porém, vistas com os textos, ajudaria a deixar mais evidente o caminho que percorri ao estabelecer a ordem que foram colocadas sem retirar a possibilidade de outras interpretações, usando de poucas palavras, composições textuais muito curtas e basilares, que servem mais como uma trilha de farelos de pão que o leitor pode seguir se quiser. Assim, o ensaio inicia com casa-origem como um ponto de partida para a sequência, uma metalinguagem do próprio ensaio. Além de focar indiretamente no leitmotiv, que conduziu o desenvolvimento das imagens, perpassa as relações do humano com seu local, bem como com o que o local contém. Depois, estabelece relações de movimento no ambiente e consequências do mesmo no corpo. Conduz o foco para o ambiente e suas resistências, parte para a propriedade de observar o ambiente, termina na capacidade de observar a si pelo seu entorno. Dentre os experimentos feitos durante o doutoramento, escolhi esse por estar mais maduro do que os outros que experimentei. Por falar melhor do mote Amazônia, segundo o qual as imagens foram concebidas e, aqui, entro na seara subjetiva das possibilidades para ter mais potência na tentativa de alcançar os leitores e levá-los a refletir através das imagens, permitindo que interpretações outras surjam, livres de ligações mundanas que reforcem estereótipos. O caminho que sugiram para uma conversa entre o leitor, o espectador, e as imagens sugere que saia do lugar comum e explore novas formas de passar pelas mesmas imagens. Conversar com elas e ter visões novas que possam ver diferentes perspectivas, como Warburg conseguiu ao estudar as imagens, a cultura e os gestos simbólicos de indígenas da América do Norte, e daí perceber um mote para revelar a pathosforma da antiguidade na produção artística do Renascimento italiano. Warburg acabou por revelar a si próprio como as imagens são objetos, não objetos, que resistem ao tempo, priorizando traços básicos. Surgem em diferentes terrenos que se constituem em diferentes matérias, bem como o eco em locais, culturas e pessoas distanciadas pelos tempos e pelos espaços. Se munir de um olhar ousado, de uma observação atenta e de reflexão crítica, permite ver as filigranas de algo tão fugidio e fascinante como a imagem. Obrigado.